Alguns minutos, a largada para a 14ª Maratona Internacional de São Paulo. 12 mil atletas pelas ruas da maior cidade brasileira. Você vê a concentração da elite masculina e logo ali atrás o restante dos atletas que vão compor a Maratona Internacional de São Paulo. A imagem lá do alto, a concentração da elite masculina. Agora há pouco nós tivemos a largada do revezamento também da prova feminina. O revezamento que está acontecendo hoje nesta prova, você vai curtir na Globo. Aí a concentração agora da elite masculina e o restante dos atletas que vão tomar conta das ruas da maior cidade brasileira. São 10 países no total. Suazilândia está representado, Tanzânia está representada aqui, 13 quenianos estão presentes e a elite brasileira com vários atletas de destaque e os milhares de brasileiros de todos os cantos do Brasil, atletas brasileiros de todas as partes do nosso país. Eles estarão tomando conta daqui a pouco para você e aí já preparado o tiro de canhão. E é neste momento que começa a 14ª edição da Maratona Internacional de São Paulo. Entre todas as competições de elite do mundo, aquela em que milhares de atletas, você que está em casa curtindo a gente, fora os homens dos meninos, milhares de atletas de todo o Brasil, de 10 países. Um dos eventos mais importantes do atletismo mundial. Eles vão tomando agora a ponte estaiada Otávio Frias de Oliveira, inaugurada recentemente. Aí você vê ele já tomando uma das pontes, é a maior ponte estaiada do mundo. A ponte Otávio Frias de Oliveira, que nos deixou de uma das alças do Complexo Viário Real Parque. Vamos com a imagem agora da elite masculina. Como disse o Lauter Nogueira, a princípio 12 quenianos inscritos. Já temos o queniano ali com o número 59, o Israel dos Anjos, o número 46 do Brasil. O queniano Paul Kipkemoi, exatamente da esquerda para a direita. O segundo também já vai se posicionando ali. São 3 quenianos se posicionando, ou um queniano e outros 2 atletas se posicionando ali. Os quenianos normalmente se identificam com o uniforme tradicional de calção preto e a camiseta vermelha. Temos 2 brasileiros entre eles ali. E o restante do grupo de elite um pouquinho mais atrás. Veja que já há uma abertura de aproximadamente ali uns 10 metros entre aqueles que estão abrindo na liderança para os outros que vêm chegando. E são muitos candidatos aí. O Lauter Nogueira, até a gente conversava um pouco antes da prova, há alguns atletas brasileiros com condições de vitória na Maratona Internacional de São Paulo. Muitos, inclusive, se prepararam especificamente para esta prova, não é isso, Lauter? Exatamente. O Luiz Paulo Tunes, ele que estreou na Maratona de São Paulo, estreou em maratonas no ano passado, e sendo o primeiro brasileiro, e outros, entre outros, né? Nós temos também hoje a prova de revezamento. Caio Ribeiro, nosso comentarista e jogador de futebol. Para Marili, que vai fazer 3 quilômetros, 4 talvez. Ela que é maratonista e é a maratonista brasileira em Pequim. 67 dias para a abertura dos Jogos Olímpicos de Pequim, dia 8 de agosto de 2008, às 8 horas e 8 minutos. Número 8, da sorte para os chineses, marcando a abertura dos Jogos de Pequim. Temos aí a elite masculina. E a Marili dizendo que o tempo tá legal, que tá bacana a temperatura, etc. Até porque você percebe que o chão tá molhado, mas não chove nesse momento. Seria uma temperatura mais baixa, com uma umidade bem mais baixa, diga as grandes metrópoles, tal comportamento de batimentos e tudo mais. 162 para um atleta, eu não sei se a gente pode tratar de semi-profissional, quem corre. Porque para correr uma maratona, o cara corre 4, 5 vezes por semana, tem preparação fisiológica e tudo mais, certo, Lauter? Certo. Por exemplo, o Tico Santa Cruz, ele corre de 4 a 5 vezes por semana, realmente. Tem aliás, tem uma falta de rotina em função... Tiano Quadros, hein? E a ousadia desses 3 quenianos é impressionante. Eles estão correndo num ritmo agora, nesse momento, que projeta uma maratona para 2 horas e 6h50, 2 horas e 7, e que não é compatível com a realidade da Maratona de São Paulo, que é uma maratona técnica, muito técnica. Então envolve uma calma maior principalmente na primeira metade de prova. Francisco Santos é o brasileiro que está ali do lado direito do seu vídeo, saiu um pouquinho agora. Do lado esquerdo nós temos um dos quenianos. Assim que a gente conseguir fazer a leitura do número dele, a gente diz o nome desse queniano que está ali.
E agora com a imagem da elite masculina. Eles estão ganhando agora Cidade Jardim. É um dos pontos mais marcantes da cidade de São Paulo, onde está hoje o hipódromo e de muito frio na cidade de São Paulo. Os estrangeiros estão aí na frente da Maratona Internacional de São Paulo. Temos ali o queniano do lado esquerdo. O número realmente não está dando, não estou conseguindo fazer a leitura. Acho que, vamos ver. 59 é o queniano. Paul Kipkemoi. Depois o número 55 e 61. 55 Mutai Kipkemei, também do Quênia. E o 61 Mutai Kiprop, também do Quênia. São 3 quenianos, da esquerda para a direita. A gente vai novamente identificá-los. O número 59, que é o de vermelho e preto, é o Paul Kipkemoi. Depois nós temos o número 55 entre eles, o Mutai Kipkemei. E o 61, outro Mutai Kiprop. São os 3 quenianos que estão na frente. Bom, Lauter Nogueira. 3 quenianos e o Chiquinho dos Santos, o brasileiro, com o uniforme do Cruzeiro ali logo atrás. Está com eles absolutamente sob controle por enquanto. O Chiquinho marcando em cima, não deixando que eles escapem. Desses 3, o Mutai Kipkemei do meio é o mais jovem deles, todos os 3 bem jovens, mas ele tem 21 anos e tem experiência, bastante experiência em provas de longa distância, corrida de rua longas no Japão. Já está no Brasil há algum tempo e participando das provas aqui no Brasil. O Chiquinho vai tentando, agora com um pouco mais de dificuldade, de marcar os atletas do Quênia, que tem feito sistematicamente algumas quebras de ritmo, para evitar a presença incômoda dos atletas brasileiros. E o Chiquinho se mantendo ali, próximo, não deixando... Os caras estão bem lá, eles estão lá no altinho do seu vídeo, ó. Ficaram os 3 de uma vez, né? Eles passaram ali pelo posto de hidratação, posto de assistência médica e água esse aí, né? São 17 ao longo do percurso. Com isotônicos e carboidrato em gel e tal, são 3 ao longo do percurso. E aí vem o Chiquinho dos Anjos. Brasileiro do Cruzeiro de Belo Horizonte. Era mais ou menos nos 15 quilômetros, passaram com 40. O Chiquinho passou com quase 46 minutos, um ritmo realmente muito forte. Os quenianos passaram com 45 e pouco. A Maratona Internacional de São Paulo, do ponto de vista dos números de tempo, né, mudou o percurso. A gente ainda não tem uma referência de tempo desse percurso, mas em função da gente ter mais subidas e descidas, deve ser um pouquinho mais difícil o percurso em relação ao percurso anterior. Mas vamos dar, olha, bom, o brasileiro de melhor marca é o Ronaldinho da Costa com 2 horas e 6 minutos. Foi em Berlim, exatamente em 98, no ano que ele estabeleceu, inclusive, um novo recorde mundial, a melhor marca mundial, né? O Ronaldinho da Costa. Em Berlim, que é tido como o local perfeito para se estabelecer a melhor marca na maratona, né? Aí está o Chiquinho dos Santos, que vem forte. Agora há pouco ele passou pelos quenianos. Olha o momento que ele passava pelos quenianos. Os quenianos quase pararam para pegar água. E aí deu pra gente. E o Chiquinho do lado ali, à direita do seu vídeo, atrás da moto ali é o Chiquinho. Eu vou nessa. E foi mesmo. Os quenianos foram parando e ficaram 3 dos 12 quenianos. Parece que tomaram uma ducha de água fria ali na ducha de água fria, né? E aí o Chiquinho, que está liderando a Maratona Internacional de São Paulo. Globo, a gente se vê por aqui. Maratona Internacional de São Paulo. Oferecimento Caixa. E oi. Quilômetro 16 para o Chiquinho. Tá forte. Passaram muito forte no 15. O Chiquinho já diminuiu agora o ritmo. Deve ter passado com 3 minutos e 12, 3 minutos e 15. E os quenianos aí agora que o segundo pelotão vem chegando. Só no trote ali, agora o pelotão já vai engolir o grupo de quenianos. Eu temo... tchauzinho, o Kipkemei deu tchauzinho. Boa sorte aí. Eu temo... É o Genilson aqui do lado esquerdo? É o Genilson, né? É o Genilson. Exatamente, ele mesmo. Esse que tá bem no meio do seu vídeo aí. E o Marquinhos ali, o número 28, olha. São brasileiros que vão chegando. Damião também, o Damião. Um e dos o Luiz dois Paulo gêmeos. Antunes ali, ó, número 3.
É um grupo forte, esse grupo tem competência para buscar a liderança e vencer a prova. E o Chiquinho deve estar pensando, o que eu faço agora? Diminuo demais, espero eles chegarem para poder me recuperar, ou já está tudo perdido, vou embora. Não sei bem o que o Chiquinho vai fazer nesse momento. Luiz Paulo da Silva Antunes, o número 3. Todos esses que estão aí, como destacou o Lauter, são atletas preparados para disputar a vitória na Maratona Internacional de São Paulo. Evidentemente que nós temos agora o Chiquinho desgarrado deles. O Chiquinho foi no ritmo dos quenianos. E os quenianos estavam para uma corrida, fizeram uma corrida aí de 15, 16, 15, né? 15 quilômetros, exatamente 15 quilômetros. E agora o Chiquinho vai ter todo um controle psicológico, né? Além de saber o que o corpo está pedindo, né, Lauter? Olhar para trás e não ver ninguém é complicado, né? Isso foi bem visível, foi notório. No momento que ele olhou para trás, que eles já tinham realmente ficado, ele levantou os braços e falou, e agora? Olha ele aí, evidentemente. Aí voltamos com o Chiquinho. Na liderança, o Chiquinho. 16 graus nesse momento a temperatura e 90% de umidade. Em alguns pontos a garoa está um pouquinho mais forte, em outros pontos parece que não tem garoa, né? Na percepção pelas imagens, evidentemente. Aliás, como é o caso agora, a gente observa ali nas poças d'água para ver se tem aqueles pinguinhos. E os milhares, um dos 12 mil corredores pedindo paz na maratona. Damião Anselmo de Souza. Um dos outros é o segundo, gêmeos. Ele passou o Luiz Paulo ali atrás. Agora ele está liderando, né? São outros gêmeos que estão na prova, o Cosme e o Damião de Souza, que também grandes atletas passando para a maratona. Eles estão na expectativa, talvez, de ter no visual o Chiquinho. Ajuda, Lauter, quando você... E olha, o Chiquinho é o líder ainda. Por enquanto, acho que não tem jeito, não dá para ver ainda. Entrando na USP, o Chiquinho. Cidade universitária, USP, Universidade de São Paulo. Foi criada por um decreto estadual em 25 de janeiro de 1934. A USP, a cidade universitária Armando Salles de Oliveira. A universidade, como eu disse, foi criada em 34 e hoje tem aproximadamente 76.560 alunos. A Universidade de São Paulo. E o Chiquinho vai ter o prazer. Olha lá o famoso relógio da USP e a raia olímpica do lado esquerdo ali para você. A cidade universitária, um dos marcos de São Paulo e do Brasil. E o Chiquinho está ali, na cidade universitária. Agora são as alamedas da cidade universitária e provavelmente pelas curvas próximas, né, pelo troca-troca de ruas muito próximas essa troca, 1 hora de prova, olha, 1 hora de prova exatamente. Ele não... Sai da poça d'água aí, rapaz. Não pisa, não. Não molha todo o tênis aí depois da bolha. Mas o que acontece, Lauter? Ele não será visto. O que eu te perguntar é exatamente isso. Para quem está atrás, que legal a manifestação, né? Com a bandeira do Brasil. É pro estúdio do Esporte Espetacular. Com o Luiz Ernesto Lacombe, com a Cristiane Dias, acompanhando a liderança do Chiquinho dos Santos, do Cruzeiro brasileiro, na frente na Maratona de São Paulo. Voltamos ao estúdio do Esporte Espetacular. Matriculados na Universidade de São Paulo são 40.900 homens e 35.560 mulheres. Praticamente solitário ainda. O Chiquinho continua na USP. Estou olhando lá no alto, não consigo perceber o Damião chegando. A diferença de 540 metros na última aferição que nós fizemos. Incrível o ritmo dele, hein, Lauter? Impressionante, ele deixou cair o ritmo, mas controlando essa queda, justamente para que os outros não dar chance para que os outros atletas, que são muito bons e competentes na maratona, cheguem perto, né? Então ele vem mantendo a liderança aí, lógico que a duras penas, mas vem mantendo categoricamente. O Damião está do lado direito, aí 2 atletas no segundo pelotão. O Damião está do lado direito, faz um cumprimento ali com o Marcos Antônio Pereira, número 28, do lado esquerdo do seu vídeo. Marcos Antônio Pereira, o ritmo deles, 18, 19 km por hora, o ritmo parecido com a da Maria Zeferina Baldaia. E eles estão fortes. Eles, evidentemente, sabendo que estão, né, na segunda posição, tentando tirar essa diferença, evidentemente. Eles estão aí, aproximadamente 500 metros do líder. Aí está o Damião do lado direito do seu vídeo. E o líder, o Chiquinho dos Santos.
A gente viu agora há pouco, né? Há 2 minutos atrás, o Chiquinho estava exatamente nessa posição. Uma leve subida. Dentro da Universidade de São Paulo. Para nós sentados confortavelmente aqui, é uma leve subida, né? Para quem está correndo já há mais de 1 hora, qualquer subidinha é sensível. 484 metros. Em 2 minutos, diminuímos a diferença aí para 70 metros. Um pouquinho menos agora, vai, de 70. Agora 60, mas é Chiquinho. Tem que pensar nesse ritmo. Evidentemente que a questão tática está na cabeça deles. Há uma relação com o corpo, talvez muito maior do que em qualquer outro esporte, né? Vamos ver quanto que ele já percorreu. Está na Rua Matão nesse momento, 27.180 metros. Olha toda a distância percorrida. Aí a cidade universitária, ele está exatamente ali na Rua Matão, lá dentro da USP, da Universidade de São Paulo. Mantendo 400 e poucos metros de vantagem, com quase 30 quilômetros percorridos. Como referência, nós lembramos da Maratona do Pan, que o Frank Caldeira tirou 400 metros, digamos assim, do atleta da Guatemala, que estava na frente, a partir do quilômetro 30. Ou seja, temos um exemplo clássico, menos de 1 ano, quando foi possível, que é alto nível, é toda uma questão mental, de reações do corpo. 1 hora, 25 minutos, 43. E aí, de acordo com o que o corpo vai reagindo, o cara vai tirando ou acelerando, né? Tirando o pé do acelerador ou acelerando mais forte, né, Lauro? Claro, temos ainda 50 minutos de prova, pelo menos pela frente. A gente sabe que o Chiquinho exagerou no começo de prova, né? Volto, né, a salientar isso, que ele acompanhando os atletas do Quênia até o quilômetro 5, 15, ele foi muito forte, muito além das possibilidades dele. E esses 2 atletas vieram de trás no ritmo deles mesmo. E agora que começa a aumentar para tentar buscar o Chiquinho. O Marcos Antônio Pereira do lado esquerdo e o pessoal passando ali por mais um ponto com uma animação musical. São 2 grupos, o Conservatório Souza Lima e também o pessoal da Rateria, que é a bateria dos alunos da Escola Politécnica da USP. E são vários, eles se dividiram, né? Eles fazem som de todas as tribos, digamos assim. É um grande... Aí nós temos o Claudir Rodrigues, que é o segundo colocado. E correndo bem solto, né? Sentindo um pouquinho, soltando os braços, mas a passada dele realmente mantendo amplitude e frequência de passada de um corredor descansado. Nos últimos anos tem conquistado resultados expressivos nas principais maratonas brasileiras. Dá uma checada ali no cronômetro, o Claudir. Deu uma olhada no tempo que ele passou no quilômetro 38, quer dizer, está bem próximo da Baldaia também e muito mais próximo ainda do Chiquinho. Olha só, agora dá para ver na minha imagem a Edielza, que é a segunda colocada, o Chiquinho, que é o primeiro colocado, e o Claudir logo ali atrás. E a junção das motos todas que estão protegendo, né, os líderes. Está passando a Edielza. E o líder tem a liderança totalmente ameaçada nesse instante. Ele vai passando pela segunda colocada da prova feminina. E desse apoio dos motociclistas, né? E da colocação de grades, de sinalização com os cones, como você está vendo. Só de grade são 4.000 metros de grade. Já passou para assumir a ponta Claudir Rodrigues. Lado a lado com o Chiquinho dos Santos. Passando pelo Chiquinho dos Santos, temos novo líder na Maratona Internacional de São Paulo. Claudir Rodrigues assume a ponta neste momento, quilômetro 38, 650 metros. Quase no finzinho. E o Chiquinho vê o segundo lugar ameaçado pelo Marcos, que vem logo ali atrás, hein? Claudir Rodrigues. Em 2007 foi quinto em Curitiba, foi quarto na Maratona de Foz do Iguaçu, ganhou 3 vezes a Maratona de Porto Alegre e vem com uma expectativa. Olha a Zeferina Baldaia, ele vai passar a prova feminina, vai assumir a liderança no geral, digamos assim, né? Entre homens e mulheres. E a Maria Zeferina Baldaia, que estabeleceu uma diferença crescente. Claudir Rodrigues. O ritmo do Claudir, né? Soltou os braços, passou pelo segundo colocado, que era o Marcos. Fazendo a sua melhor maratona, a melhor maratona de sua vida, né? Copinho de água na nuca. Um golinho aqui, um golinho ali. E vamos embora.
Continua uma chuva fina na cidade de São Paulo. Velocidade de 20 km por hora. Impressionante o sprint do Claudir, hein, Walter Nogueira? Ele impôs um ritmo muito forte, ele veio como ele gosta de correr, né? Num ritmo mais fraco, negativando. Ele passa a segunda metade da maratona mais forte do que a primeira e termina sempre num ritmo muito forte, crescendo na prova e ali andando agora 3 minutos por quilômetro, 3:03. E agora o Chiquinho já está passando a Maria Zeferina Baldaia e o Marcos também, hein? Segunda posição. Bom, nem a primeira está definida, né? Nada garante que mesmo um atleta de altíssimo nível não pode ter uma espécie de um colapso, por exemplo, que se trata, né? Ele pode ter errado a hora do bote, de repente, também. Ele acelerou demais para buscar o Chiquinho, vendo o Chiquinho ali, vendo a perspectiva de começar a liderar a prova a partir do quilômetro 35, 36, ele acelerou um pouco mais também, pode ter acontecido isso. Ele tem visualmente uma performance tranquila, né? Ele vai agora para o Tribunal de Justiça, para a parte final. Veja só. Na passada firme. A mesma expressão desde o momento que ele pintou na sua tela para assumir a liderança. Soltando agora, descendo forte, só na coordenação mesmo, como a gente diz, sem forçar muito, mas mesmo assim mantém a velocidade na parte de descida, sem agredir demais a musculatura. Abrindo distância, o Claudir Rodrigues. Parque do Ibirapuera. O parque vai ficar à direita dele aí. Ele vai fazer o contorno para partir, enfim, para Pedro Álvares Cabral. E a reta de chegada. Depois de mais de 2 horas de esforço extremo pelas ruas da maior cidade brasileira. E o Chiquinho está no Parque do Ibirapuera e o pórtico marcando a entrada do Parque do Ibirapuera. É um dos pontos mais marcantes entre todas as cidades brasileiras. Diga, Lauter. E chegando no Ibirapuera, o Chiquinho perdeu a segunda colocação, hein? Estamos no Ibirapuera, com o líder, o Parque do Ibirapuera. A localização do Parque do Ibirapuera, que foi inaugurada em 1954, em homenagem ao quarto centenário, aos 400 anos da cidade de São Paulo. Atrasou um pouquinho, você tem ali o monumento das bandeiras do lado esquerdo. É um dos pontos marcantes ali do Parque do Ibirapuera, o lago do Parque do Ibirapuera também, entre outros. O Parque do Ibirapuera, que acabou sendo inaugurado em agosto de 1954, projeto de Oscar Niemeyer, responsável por todo o projeto. Aí para você, Parque do Ibirapuera. Obra de Vitor Brecheret, em 50 metros de extensão, o Monumento às Bandeiras. Homenageia as bandeiras sertanistas, tribunas do índio, do negro e do bandeirante. Olha a diferença aí, 324 metros, parte final da prova. O Claudir Rodrigues, a essa altura, já começa a sentir o gosto pela reação das pessoas. Olha o lago do Ibirapuera ali, com Luiz Carlos Fernandes da Silva em segundo. Já está na Pedro Álvares Cabral, homenagem ao descobridor do Brasil. 420 metros para o fim da prova. Claudir Rodrigues, depois de conquistar 3 vezes a maratona de Porto Alegre, de vencer a maratona de Blumenau, depois de vencer a São Silvestre e a própria maratona de São Paulo, volta da Pampulha, na expectativa de voltar a uma vitória de ponta. É bom ver a Maria Zeferina Baldaia de novo, em altíssimo nível. Claudir Rodrigues, Luiz Carlos Fernandes da Silva, o segundo do Cruzeiro. Finzinho da 14ª edição da Maratona Internacional de São Paulo. O esforço final do Luiz Carlos Fernandes. Olha o líder e o vice também. Os 2 primeiros. Depois de mais de 2 horas de esforço extremo. Num dia chuvoso, de frio, na capital paulista. Claudir Rodrigues vem na frente. São os últimos metros. O Luiz Carlos está ali. 50 metros talvez de distância do vice-líder para o líder. Ele dá uma olhada, dá uma conferida, levanta o braço. Vai saudando o público, abre o sorriso. Beijinhos para os brasileiros. Aí a faixa de chegada. Claudir Rodrigues vence a 14ª Maratona Internacional de São Paulo. Brasil! 2 horas 17:07 o tempo dele.
e desaba evidentemente após a linha de chegada. Luiz Carlos Fernandes da Silva. E como chegou próximo, 2:17:24 no tempo do Luiz Carlos Fernandes. Era contemplar a vitória, porque chegar à frente na Maratona de São Paulo é sempre um momento sublime. E aí nós temos o Marcos Antônio Pereira, que vai ser o terceiro, incentivado ali pelo Luiz. Marcos Antônio Pereira é terceiro. E vem a Maria Zeferina Baldaia. E o Chiquinho, olha, sendo incentivado. Zeferina pintou lá. E o Chiquinho vai ser o quarto. Liderou durante um longo período o Chiquinho. Chiquinho dos Santos. Quarto no masculino. Já passou o Adriano. Vai ter que ser rápida a troca de faixa. Rapidinho, vamos ver. Maria Zeferina Baldaia vence a prova. A classificação dos 5 primeiros homens: Claudir Rodrigues com 2:17:07, Luiz Fernandes com 2:17:24, Marcos Antônio Pereira com 2:18:09, o Francisco Barbosa, o Chiquinho, com 2:18:25 e o Adriano Bastos com 2:18:46. São os 5 homens, os 5 primeiros colocados, o pódio masculino desta 14ª edição da Maratona Internacional de São Paulo. No feminino, Maria Zeferina Baldaia